Outro aqui, o DAC, página 4, em complemento. Poderia abordar o item automotivaciologia. Aqui eu digo o seguinte: a consciência lúcida interessada não deve esmurecer ou desanimar perante o primeiro obstáculo ou gargalo do quadro das minúcias expostas aqui nesse verbete. As maiores complexidades ou os mega travões, porventura existentes nas pesquisas em geral, dizem respeito à causa direta do pesquisador e não às estruturas das investigações. A primeira coisa que tem, o que eu vou até acrescentar aqui, é o seguinte: existem trafares auto-ignorados. A pessoa precisa de ver o que é que ela tem que está servindo de travão, que está fazendo desvio, transviamento do trabalho dela naquilo que ela está fazendo. Agora, é sempre bom examinar principalmente esses 7 itens básicos da enumeração do argumentário que está aqui. Isso aí vai melhorar a sua autopredisposição para trabalhar com os amparadores, melhorar a sua assistência e perceber melhor o parapsiquismo. Boa tarde, professor. Como é difícil a gente deixar certos hábitos, por exemplo, que nos arremete à religião. Vai com Deus, Deus te acompanhe, Deus te abençoe, ou até mesmo, Nossa Senhora, nossa. Se isso não é muito fácil de mudar, imagino que outros hábitos antigos devem ser muito pior. Estou estudando a conscienciologia há algum tempo e ainda cometo essas besteiras. O senhor teria uma técnica que pudesse ser usada para desabilitar isso? Desabilitar igual ao computador? Ou é somente um processo de atenção mesmo? Penso que muitos estudantes da conscienciologia devem cometer esses mesmos enganos. Poderia dar a sua opinião? Olha, na minha terra existe um princípio para isso. Escuta mais e fale menos. Aí você vai entrar nessa. Geralmente a pessoa fala isso porque ela fica afobada. Então, escuta mais e fale menos. Isso é ideal para todo mundo em qualquer lugar. Ninguém nunca se arrependeu de fazer isso. Então, por exemplo, escuta 90%, fale só 10%. Já é alguma coisa. 9 em 1. Professor, no meu contínuo estudo das civilizações antigas e do Egito, e durante a pesquisa com o arqueólogo o Robert Bauval, ele observou que a câmara principal das pirâmides funciona como uma antena que transfere os sons através das câmaras acústicas interna e externa e não necessariamente utilizada como sarcófagos. Ouvindo esse relato sobre o Egito e essas pesquisas, eu pergunto se é possível que a construção das pirâmides tenha sido parte do estudo e elemento de projeção, tanto das iniciações, quanto da própria condição de conhecer e reconhecer outros ambientes fora do corpo, e até aí ter a pirâmide como referência geográfica do planeta e trajetória para o retorno, como se fosse um GPS para civilizações mais avançadas. Não, isso tudo tinha alguma relação, eles já falaram muito nisso, desde a época lá do Paul Brunton, que nós estávamos falando. Mas eu não acho que seja tanto assim, não. E outra coisa, eu não acho que sejam as pirâmides o teto do conhecimento e da cognição egípcia, não. Foi antes. Então, houve alguma coisa que houve a proibição do processo do occult. E aí, então, muita coisa disso ficou para o espaço. Aquelas coisas todas lá estão segmentadas. Não tem uma continuação muito clara. Agora, talvez isso também é que criou mais interrogação nos arqueólogos. Pelo seguinte, não tem uma continuação muito lógica em todas as coisas. Aparece uma série de derivações e de caminhos para você pesquisar, mas eles não se conectam. Falta alguma coisa. Houve mesmo alguma coisa que interrompeu o encaminhamento da coisa. Tem que estudar por aí uma ideia. Quem está perguntando é a Cassandra. A Cassandra conhece as coisas, porque ela mexe com isso, já trabalhou fora, já representou até problema da ONU, Unicef, essa coisa, né? Então ela sabe. Agora aqui a outra. Ouvindo o senhor falar sobre os seus processos no Egito e os recentes estudos sobre a África, eu gostaria de saber o que isso significa em termos de Reurbex e o atual estágio da conscienciologia na Terra. Isso significa que está por vir, ou já está acontecendo, alguma mudança de patamar evolutivo no planeta? É lógico que está. Mas essa mudança já começou, principalmente a partir de 1950, mais intensamente. Então, já tem mais de 60 anos. Esse é o caminho. Quem está falando aqui é a nossa amiga da África, a Juliana.
Então é por aí. Nós estamos hoje mexendo com a turma aí, mexi com o processo, aqui, Cassandra, Juliana, tudo junto, uma depois da outra. Né? E outra coisa, elas não se conhecem não, que eu saiba, ainda não se viram juntas. Precisa de uma hora juntar esse povo. Uma está na África, a outra está lá no Rio Grande do Sul. Eu não sei, parece que no Rio Grande que ela está atualmente. Então é preciso de juntar essa turma para a gente ver, né, o que quer que se passa, vamos ver o que dá. E trazer também a nossa egípcia, que é a Tário, que esteve aqui, a da jiboia. Entende? Vamos ver o que dá. Né? Ovaldo, quando você fala assim, Egito, e aí depois, comentando, você fala assim, alguma coisa, isso aí foi da África. Você está falando da África subsaariana, está falando do Magrebe? Não, eu estou falando da África quando a gente veio para esse planeta. O negócio é muito antigo, é o início do princípio do começo. E outra coisa, a danada da Juliana que eu estou falando aqui, ela descobriu onde é que era o meu negócio, que é bem no centro da África. Ela sabe que o negócio é lá. Ela começou a fazer suposição. E estava correto, eu falei com ela. Procede mesmo. Não, e o negócio começou, foi lá. O que eu sei é isso. Agora é lá que foi as primeiras coisas de manifestação. Eu fui lá para ver, mas está tudo debaixo da terra, o que tem. Então isso nunca vai, ninguém vai mexer naquilo tão cedo, eu acho. Agora, lá é que tinha o tal, que é um bugre, né? Da época que a gente desenhava, que tinha um negócio. Desenhava do jeito que tinha os desenhos na terra. Os rupestres, as pinturas rupestres lá. Rupestre. Valdo, agora, isso havia lá, intensamente. Eu mesmo andei trabalhando com isso lá. O início do eu sou dos rupestres antigos. Quando a gente veio para o planeta Terra, a gente, você ou a gente, raça humana? Gente, quer dizer, minha turma. Tá. Eu quero dizer, a turma que eu pertenço a vocês, entendeu? Eu, para mim, foi lá. Por isso que é que hoje eu já admito pela ciência convencional que talvez tudo começou mesmo na vida mais séria humana na África. Ou já pensa, hein? Eles acham, mas eles ainda estão falando muito em beira do mar, etc. Eles ainda não entraram, o negócio é continental, tem um negócio que está no meio. Por que a gente, então, vamos dizer ali, é conhecido até na ciência convencional, como o senhor falou, berço da humanidade, e ficou atrasado do ponto de vista da reurbanização, ou seja, as maiores dificuldades ali, tem alguma razão? Todo mundo fez força desde essa época, com iluminismo, renascença, todo esse negócio de próprio espiritismo, teosofia, Swedenborg, esse povo todo. Eles fizeram força para ver se melhorava, entendeu? Agora, com o curso intensivo é que a coisa melhorou, porque vocês já renascem com alguma ideia. Aquilo já vacinou. Tem muita gente vacinada. Eu só trabalho com gente vacinada pelo curso intensivo. Entendeu como é que é? Então é muito melhor. Agora, eu acho que daqui, dessa vez, vamos. Entendeu? Como diria o Benedito Valadares, dessa vez vai. Entende? Professor Valdo, dentro dessa linha da turma do senhor, aí da gente que veio primeiro para a África, qual é mais ou menos o movimento? Da África, então, o grupo África, foi mais ou menos para onde? No meu caso aqui, isso houve vários processos de diáspora. A primeira diáspora foi da África para a gente ir para o Oriente, e no meu caso, eu fui para a China. Você está entendendo? Mas isso, aí começou a embolorar o meio de campo, lá, embolar a coisa toda que eu não sei, porque eu passei, porque o Egito também, até um certo ponto, é África. Então eu não sei como é que foi a época. É difícil a gente entrosar a época que houve aí. Agora eu estive na África, Egito e lá na China, para depois ir para a Europa. Agora, na parte da Europa, o que eu fui lá foi na Cornualha, a coisa mais séria. Mas é aí que a gente entrou naqueles negócios que tem lá, do Tintagel, entende? Aqueles negócios todos. E não tem por aí. Tintagel. É assim que o cara lá estava falando, Tintagel. E no Egito... Eles falam numa pressa. No Egito era mais ou menos em que época? O Egito? Não, isso aí são alguns milênios, mas eu não sei. Quando entra em milênio é difícil você saber. Quando a gente dessomar, vocês podem ver isso, que existe um timeline disso em determinadas parapsicotecas, de alguma coisa disso.
Lá tem. Mas agora é difícil você ajustar a parapsicoteca com todos os registros e memórias humanas. É muito difícil. Aqui tem muita mistura. Sabe como é que é? É difícil. Tem que estudar. Agora, eu penso que com o tempo, todo mundo aqui vai ficar sabendo disso. Com o processo que eu estava falando da pré-intermissiologia e o problema da liderança interassistencial, todo mundo vai ter mais percussiência. A parapercussiência aumentando, capta os problemas do timeline, extrafisicamente. Que é isso aí, o timeline tem relação com as megacons. Olha a lógica do que eu estou falando. Esse tem lógica para você. Pegando esse gancho aí, professor, você falou da mediunidade impressiva, né? É. Então, o senhor aqui nas tertúlias, na mini, o senhor tem mais a impressiva? Qual é o tipo de mediunidade que o senhor utiliza mais? Não, aqui eu tenho mais, eu paracérebro a paracérebro. O senhor vai direto... Que é a base de todos os fenômenos, mas eu tenho esse, então seria a paratelepatia, que é onde eles me passam as coisas. Em segundo lugar, eu tenho esse do látero pensene, que me ajuda muito. Então eu preciso não preciso nem de ver quem é que é a consciência. Eu só pesco a ideia dela, que é aquilo que interessa, e transmito aquilo que eles querem que fale. Então eu já estou lá na frente com o processo. Toda a parafernália você tem que jogar fora e ficar com a essência. Isso é que interessa na comunicação. Lateroideia, então, seria o... Látero pensene é esse que eu mostro que vem aquela ideia que pega aqui. Então eu tenho a divisão de atenção. Eu estou falando, eu tenho que acabar aquela frase, aquilo que eu estou falando, para colocar essa ideia e logo em seguida. Então eu já encaixo aquele negócio todo. Agora é látero pensene que eu estou sentindo aqui, entende? Na paratelepatia, o paracérebro dele no meu. Já aconteceu. Então, em outra coisa, a maior parte disso vem com palavras-chave, ou expressões-chave, ou ideia-chave, que é o que eu estava falando, unitermos. Então aquilo vem direitinho. Se eu falar naquilo, pronto, aí eu deslancho, porque eu já sei tudo o que eu vou falar sobre aquele assunto. Então... Entende? Eles já pegam aonde dói, naquilo que sabe, que eu entendo. Então eles mexem já na minha mnemônica, a holomnemônica minha. Eles já vão onde dói. Se eles for mexer com vocês, vão mexer na sua, diferente da minha. Então, aí já muda os unitermos, a pictografia, o que é que vem. Isso é uma perfeição em matéria de comunicação. É isso que é a paratelepatia. Porque esse já é um processo bem avançado, né, de conexão direta com o extrafísico. Agora, o melhor da história é a hora que tudo isso é casado com os efeitos físicos, com ectoplasmia. Aí melhora tudo. Professor Valdo. Junta a fome com a vontade de comer e também a vontade de tomar água. Então você toma água, você come, faz tudo. Mata a fome e a sede. Nesse caso, como é que o senhor classificaria a mediunidade impressiva? Como é que ela seria as características? A mediunidade impressiva é das mais primitivas que tem. É você estar aqui, então você sente que chegou uma consciência. Você não viu, tal, mas daí a pouco você começa a discriminar. Conforme seja a sua tela mental e a capacidade que você tem, você não precisa de visualizar. Você vai vivenciar o processo da consciência toda com você. Então você sente aquilo como se fosse por atacado, na hora. Você sente tudo. Agora, o início, a coisa rudimentar, é só a pessoa que sentiu. Aí começa a vir aquelas ideias, o negócio vem a imagem da pessoa, porque ela está ali perto, a transmissão é mais rápida. Entende? Isso é o rudimentar. A maioria das pessoas tem isso. Então é aquela pessoa que você chega na casa dela, e aí ela... Na hora ela vê você alguma coisa, e às vezes o avô dela, que dessomou faz 20 anos, veio comigo, na hora que eu entrei. Então ela começa, pois é, sabe, que eu estava até pensando, vovô, etc. Eu começo a ver, né? A pessoa captou, ele conseguiu, com as energias, o ambiente, a minha energia, serviu de ligação, a pessoa começou a captar, entendeu? Agora, é um monte de casos igual esse, assim. Isso é mediunidade impressiva da pessoa. Então, essa mediunidade impressiva, praticamente todo mundo tem. Mas ninguém sabe nada. A maioria. 90% tudo é zero à esquerda. Acho que a gente usa muito pouco ainda. Como é que é? Nós usamos muito pouco essa questão da mediunidade impressiva. Não, nós usamos muito pouco todo tipo de
intermediação interdimensional. A gente Agora, usa muito pouco. E a sinalética ela vem como um complemento desse processo para você poder entender. Agora a sinalética já é uma coisa mais avançada. Se você tem uma sinalética mais avançada, todos esses fenômenos, eles ficam mais, entende, esclarecidos, esclarecedores, eles clareiam mais tudo. Porque pode vir o fenômeno e a sinalética confirmar, ou pode vir a sinalética e você perceber depois. Sinalética, existe 1000 manifestações diferentes, cada pessoa de um jeito. Eu já falei aqui esses dias que eu estava com a sinalética do carro disparado o alarme. Ela continua. É batata. Essa noite, por exemplo, na madrugada foi batata. O horário que eu queria acordar, eu disse, tom, 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 tom. Eu acordei. A hora que eu acordei e vi, olhei o relógio, vi tudo que eu ia levantar, o negócio acabou na hora. Tio, acabou. Alguém está fazendo isso aí para mim. Entende? Eu não sei se é o numerador. Eu acho que tem outra pessoa que ele colocou aí para ver as coisas aí, que ele está fazendo isso comigo. Está me testando. Mas já faz alguns dias já. Agora, faz umas 2 semanas já. Seria uma atitude externa ou poderia ser uma coisa sua mesmo? Não poderia ser? Essa, por exemplo, essa do carro é do meu ouvido direito. O ouvido que eu tenho mais é a esquerda. Essa aí é do ouvido direito. Tudo é sinalético. Por isso que eu evito colocar qualquer coisa no meu ouvido, essa coisa toda, porque eu não quero perder aquilo que eu já tenho, que é mais difícil. Eu evito tudo que mexe com a minha cabeça. Por exemplo, eu nunca joguei futebol para dar cabeçada, eu não sou besta, eu já combatia isso menino. Uma vez eu cheguei para minha mãe e falei assim, esse negócio da gente cabeçar não perturba a cabeça da gente? Aí a minha mãe falou, olha, eles falam o seguinte, que a hora que você faz assim com a cabeça, o seu cérebro, o miolo, sabe aquele miolo? O miolo todo vai para lá e bate assim. Ó. Se isso faz muitas vezes, acaba amassando o cérebro de algum modo, alguma coisa deve acontecer, que o cérebro é mais mole do que o osso. Isso é minha mãe me explicando, eu menino. Ela estava certa. Até hoje eles não têm outra explicação para isso. É isso mesmo. Entende? Na cabeçada, piora o jogador de futebol. Você nunca pode esperar de um jogador de futebol profissional durante muito tempo que ele seja um gênio em alguma coisa intelectual. Nunca vai ser. Né? Professor Valdo, se você tem 3 consciências que se aproximam do senhor, né, eles podem gerar 3 sinaléticas diferenciadas. Sim. Mas uma mesma consciência, ela pode gerar várias sinaléticas diferentes. Pode, mas é que uma, ela tem a característica do estilão dela. Ela não tapeia isso, ela não consegue esconder. Entendi. Se você é bom na percepção, você pega essas nuances. Ela não te tapeia, não tem jeito. É fulano e acabou. Entende como é que é? Outra pergunta, professor Valdo. Agora, outra coisa, lembre-se daquele negócio que eu falo de energia. Chegou a energia, eu quero saber se é de fora, se é do amparador, se é de assediador, se é de uma central extrafísica, se é a consciência que está aqui perto ou que está longe. Tudo isso você tem que saber. Entende? O processo da energia de fora, o reforço que tem da energia, tudo isso você tem que saber. Agora, com o tempo, a gente pode classificar isso tudo com lucidez e autoconfiança plena, total. Isso te dá uma autossuficiência enorme, uma autoconfiança enorme. Pois é, professor Valdo, eu tenho uma que eu confio, uma que é batata, né? Mas não, sempre tem. E outra coisa, com o passar do tempo, você tem que nomear, identificar qual é o seu mega sinal, a mega sinalética. Isso também tem que examinar. Outra pergunta, professor Valdo, o senhor falou que no caso deles, o senhor falou dessa transição, né? O morfema para o processo pictográfico. Aí eu fiquei pensando, a continuação disso seria o processo da autotaquirritmologia e o processo do início do começo do conscienciês, quer dizer, esse processo no trabalho deles favorece isso, né? Tudo está nesse caminho, é por aí. Tá. Agora, o conscienciês é a sublimação, a culminação disso, é o toque. Entendeu como é que é? Mas aí é muito difícil a gente explicar isso, você tem que vivenciar o processo. Agora, essa mega sinalética, ela até pode ser usada como uma análise conscienciométrica, porque é uma facilidade que você tem, é um trafor, de certa forma. Olha, a mega sinalética é um negócio inavaliável, é difícil de falar. Cada um tem a sua, e isso transcende tudo. Te dá uma confiança enorme, você se sente tal, como consciência.
É uma coisa absurda isso aí. De vez em quando eu tenho certas coisas que eu vi o negócio, é como se eu tivesse lido a biblioteca inteira. Só um sinal já mostrou aquilo tudo, aquilo devassa. É um arraso. É como se fosse composto. Um sinal só. É como se fosse um sinal composto. Ele detona. Não, porque você, ele detona uma condição e te mostra um rumo. Mostrando o rumo, você já sabe o que vai acontecer depois daquilo. Agora, você está lá, está num local que tem 5 avenidas para você seguir, você não sabe qual. Aí aparece o sinal, é essa. Pronto, definiu tudo. É isso que eu estou falando. Em matéria de ideia. Geralmente é... Agora, isso não tem preço. Isso é fora de série. Por isso que eu falo, dê atenção para a sua sinalética. Agora, o pior da história é que não adianta estar ensinando muito isso para os outros. É a prática, né? A pessoa tem que vivenciar isso por ela. A gente não pode vivenciar, entrar no lugar dela. Eu, por exemplo, uma vez, ainda tentei ver, com a psicofonia, por exemplo, não dá certo. A psicografia, para a gente ajudar a sinalética da pessoa, é muito pouco. Você tem um esforço enorme para muito pouco resultado. É a pessoa mesmo que tem que fazer força. Não tem jeito. Porque envolve todos os processos da cabeça. Se você for já com exopensente, você vai fazer uma intrusão já na cabeça. Isso já perturba o mecanismo. A pessoa tem que estar límpida, pura, para sentir o negócio mínimo possível de invasão de fora. Ela ficar só ali, é anímico e não parapsíquico. Então, o animismo dela é que tem que determinar e definir o tipo da sinalética. Só depois de bastante tempo é que ela vai poder chegar na nega. A TENEPS é a salvação da lavoura. Eu já falei isso aí várias vezes. Mais uma vez eu falo, TENEPS.